Ô glória! Boa noite, boa noite, boa noite, gente abençoada. Para você que vai entrar, para você que está entrando, vamos esperar o pessoal entrar aí. Olha, nós vamos trazer agora um tema bastante complicado, difícil, né, de ser debatido, ok? Nós iremos falar hoje sobre vida após a morte. Será que existe vida após a morte? Como está o estado intermediário dos mortos, né? Será que eles estão conscientes? Será que eles estão inconscientes? Os mortos podem retornar à Terra, né? Então, essa e outras questões nós estaremos agora falando, ok? E enquanto isso, você que já está recebendo aí a nossa notificação, você que já está entrando, já pode se preparar, certo? Não saia daí, com certeza esse debate, esse caso em que iremos falar, será muito válido. Então, o Facebook, a internet está com diversas coisas para você ver, assistir, mas eu digo para você que com certeza essa live que nós vamos fazer sobre a questão de vida após a morte será muito útil para você, tá bom? Então, para você que está entrando, para você que está assistindo, para você que vai assistir essa live, eu já peço para você compartilhar, para você comentar, para você aparecer e dizer aí, Fabiano, presbítero Fabiano, eu estou assistindo aí a sua live, tá bom? Então já vai aí compartilhando, tá certo? Já vai aí fazendo o seu comentário, porque a gente já vai pegar um texto da Bíblia para a gente usar como respaldo em relação à vida após a morte, tá bom? Então, para você que está entrando, para você que vai entrar, Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe sua vida, tá bom? O áudio aí está chegando bom. Certo? Vamos lá, vamos lá. Já estou aqui compartilhando, ok? Quem for entrando, tá certo? Quem for entrando, vai compartilhando também, tá certo? Vai compartilhando esse vídeo, essa live, que a gente vai debater, ok? Qual é a sua opinião? Será que existe vida após a morte? Será que os mortos, eles estão dormindo? Ou será que eles estão conscientes, né? Qual é a sua opinião em relação a isso, beleza? Enquanto você vai entrando, vai compartilhando esse vídeo, essa live, tá bom? Para que possa alcançar aí muitas pessoas, ok? E você que está entrando, por favor, vai comentando aí, vai fazendo o seu comentário, vai dizendo aí que já está assistindo para me mandar um alô para você, ok? E uma coisa muito importante é que você pode também aqui trazer uma pergunta, né? Se você quiser perguntar, se você tem alguma dúvida em relação aos mortos, aqueles que se foram, você pode fazer a sua pergunta também e a gente vai estar respondendo, tentando te responder, tá certo? E se você tem também algum ponto de vista em relação ao estado intermediário dos mortos, você também pode muito bem fazer o seu comentário. Tem muitas pessoas que têm algumas dúvidas em relação a isso. Algumas pessoas acreditam que os mortos estão dormindo, que não têm consciência, né? Existe, inclusive, alguns versículos que são baseados nisso. Existem algumas pessoas que acreditam também que os mortos estão conscientes. Algumas pessoas também acreditam que os mortos, aquelas pessoas que se foram, né, vê tudo que acontece sobre a terra, tá certo? Então, todas essas dúvidas em relação a isso, a gente vai estar tirando para você, tá bom? Quero aqui, desde já, mandar aqui uma boa noite para Gerli, que já está nos assistindo. Deus te abençoe. Para você que está nos assistindo, por favor, faça um comentário aí. Diga que está nos assistindo, tá bom? Porque a gente vai já estar interagindo com você, tá certo? Em relação a esse tema tão
diverso, né? Tão complexo. Muitas pessoas têm opiniões diferentes, mas nós iremos esclarecer, tá certo? Nessa live, a questão do estado intermediário dos mortos, ok? Fátima, Sacramento, boa noite, minha querida. Que bom que vocês estão assistindo esta live, tá bom? Eu peço que vocês compartilhem, por favor, não saiam dessa live, não saiam. É algo que com certeza vai acrescentar na sua vida espiritual, vai edificar a sua vida, ok? Até mesmo você que pode estar assistindo, mas que ainda não conhece a palavra de Deus, ainda não conhece o Evangelho, você também terá algumas respostas de algumas dúvidas que você pode ter. Então, assim, o Facebook ele tem uma diversidade muito grande de pessoas nesse momento, estão fazendo live, estão trazendo notícias, mas eu te peço, fica aqui comigo, tá certo? Que a gente vai debater sobre este assunto tão polêmico. Será que os mortos estão conscientes? Será que existe vida realmente após a morte? Então, todas as perguntas nós iremos esclarecer para você. Fabiano, eu tenho alguma dúvida. Fabiano, eu tenho aqui perguntas em relação a isso. Então, você pode também estar fazendo o seu comentário e a gente vai estar te respondendo, tá bom? Se você tiver várias dúvidas, não se preocupe, pode comentar. Eu quero que vocês interajam comigo, tá certo? A gente vai trazer já já, enquanto as pessoas entram, enquanto você compartilha esse vídeo, essa live, tá bom? A gente vai trazer já já um texto que fala sobre a vida após a morte, ok? Fátima, Deus te abençoe, minha querida, já entrou aqui na nossa live, tá bom? Vão compartilhando, eu peço que vocês compartilhem, ok? Qualquer dúvida ou qualquer comentário, se você também tiver um ponto de vista em relação à vida após a morte, você pode também estar comentando, tá certo? Você pode também estar trazendo aí o seu ponto de vista, ok? E enquanto isso, por favor, compartilhem esta live. Para você que não me conhece, ou para você que vai assistir essa live, meu nome é Fabiano, presbítero Fabiano, ok? E a gente vai trazer aqui, através desse tema tão polêmico, né? Tão complexo, nós iremos trazer aqui esclarecimentos, ok? Para você em relação à vida após a morte. É um tema muito importante para a gente debater. A Rita de Cássia também já está entrando, né, aqui na nossa live. Deus te abençoe, minha querida Rita, ok? Uma boa noite para você. Então vamos lá, vamos dar início aqui. Meus queridos amigos, será que existe vida após a morte? Tem muitas pessoas que, principalmente pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas dizem o seguinte ditado: não, depois que a pessoa morre, já era, acaba tudo, né? Depois que a pessoa morre, já era, já acaba tudo, já se foi, não existe mais vida após a morte. Mas nessa noite nós iremos aqui trazer um esclarecimento em relação a esse tema. Iremos aqui usar alguns versículos bíblicos para que a gente possa trazer esse esclarecimento. Mas de antemão, deixa eu dizer uma coisa para você. A única fonte verdadeira e confiável que nós podemos estar trazendo como respaldo em relação a este tema é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Não existe nenhum outro livro ou nenhum outro conhecimento humano que possa tirar as nossas dúvidas em relação a esse tema, ok? A única fonte confiável e verdadeira que fala sobre a vida após a morte é justamente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu quero mandar aqui a paz do Senhor para minha querida pastora Isolda, que está também aqui nos assistindo. A paz do Senhor, pastora, a paz do Senhor para o nosso querido pastor Sérgio. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E para vocês que estão entrando, a Rita de Cássia, né? A Gerli, a Fátima, Sacramento,
Todos vocês, por favor, eu peço, compartilhem esta live, porque agora nós iremos ler um texto que vai nos trazer um respaldo em relação à vida após a morte, ok? E esse texto que nós iremos ler fala justamente tudo que nós iremos esclarecer nesta live em relação à vida após a morte. A nossa querida Fátima Sacramento, é muito bom vocês estarem comentando, fazendo perguntas, para que a gente possa interagir, ok? E a nossa querida Fátima Sacramento já está fazendo uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: os mortos voltam para nos ver, né? Então, Fátima, aguarda um pouquinho aí, tá certo? Que a gente vai ler agora um texto, mas eu vou responder a sua pergunta, já tem uma resposta da sua pergunta, mas eu peço que você aguarde um pouquinho aí, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, o texto que a gente vai ler, para nós falarmos e debatermos sobre este tema, está em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. É uma história em que o próprio Jesus traz para nós e esclarece. Essa própria história já esclarece, certo? Aquilo que nós muitas vezes temos dúvida em relação ao estado intermediário dos mortos, ok? Algumas pessoas, antes da gente ler esse texto, algumas pessoas pegam o texto que há em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, para usarem como doutrina e dizer que os mortos, eles não pensam, não falam e simplesmente não há vida após a pessoa morrer nessa terra, ok? Então a gente vai aqui também estar trazendo esse texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Mas antes vamos ler aqui o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19, onde em toda a Bíblia Sagrada, você pode ver de Gênesis a Apocalipse, você vai observar que em toda a Bíblia Sagrada, o único texto que esclarece, né, ou que é visto com mais clareza em relação à vida após a morte, é o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19. É o texto que nós iremos ler agora. Tem muita gente já entrando, ó. A Edilene Martins, a paz do Senhor, Edilene. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar assistindo, que você possa compartilhar esta live, tá bom? Então vamos ler o texto e preste atenção em cada versículo que Jesus está falando aqui, ok? A Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 16, falando sobre a vida após a morte, Jesus diz o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo, olha só, aqui já iremos partir para o ponto da morte, ok? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Olha como isso aqui é tremendo. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós
e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não vejam também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse eles, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, se arrependerão. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha só que coisa tremenda. A paz do Senhor, Paulo Gomes, né, que também já está aí. Deus abençoe, Paulo. É bênção de Deus. Vamos lá. A nossa querida irmã aqui fez uma pergunta, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou responder a pergunta da nossa querida irmã. E ela diz o seguinte, os mortos podem retornar, né? Aquelas pessoas que morreram, elas podem retornar para a terra, certo? Essa é a pergunta da nossa querida Fátima Sacramento. Se você também tem alguma pergunta, ou se você tem algum ponto de vista em relação à vida após a morte, você pode também estar perguntando ou comentando comigo aqui nesta live, tá bom? Mas eu te peço para que você compartilhe esta live, para que outras pessoas também possam ser esclarecidas em relação a esse tema tão polêmico e tão complexo, ok? Quero aqui desejar uma boa noite também para a nossa querida Sabrina Frota, Antônio Quinino, Deus te abençoe, tá? E todos vocês que estão entrando nesta live, que você possa comentar. A minha querida esposa Natália Rodrigues também está assistindo, ok? Antes da gente responder a pergunta da nossa querida irmã Fátima, olha como é interessante esse texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 16. Eu vou resumir esse texto porque esse é um texto que esclarece muito a questão da vida após a morte. Como eu disse, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um texto tão esclarecedor que fala sobre vida após a morte, como o texto que nós lemos em Lucas capítulo 16, onde o próprio Jesus nos trouxe esclarecimento em relação a este tema, ok? Primeiramente, vamos aqui ver essa história que Jesus falou sobre 2 homens. Haviam 2 homens, um era rico e o outro era pobre. O que aconteceu? Aquele que era rico morreu e aquele que era pobre também morreu. E Jesus fala que aquele que era pobre morreu e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E acontece que aquele homem que era rico também morreu, mas ele foi sepultado. Só que quando os 2 morrem, Jesus já mostra uma outra dimensão. Jesus fala de um lugar chamado Hades, ok? De um lugar chamado Hades, ok? E o que é que acontece? Nesse lugar chamado Hades, o rico havia erguido os seus olhos, ou seja, ele levantou os seus olhos e contemplou, conseguiu enxergar aquele homem pobre que havia morrido. Esse homem pobre era conhecido desse homem rico. Não sei se vocês estão captando aqui esta palavra. Mas os 2 morreram. Mas a Bíblia enfatiza que o homem rico já se encontrava em outro lugar, não era mais na terra, ok? Era no lugar chamado Hades, também muito conhecido como inferno, ok? Então, o interessante é que, segundo um autor, que eu quero aqui até falar para vocês, chamado Thyssen, ele tem um livro sobre palestras em teologia sistemática. Nesse livro ele comenta um pouquinho sobre o estado intermediário dos mortos. E o interessante é o que ele fala. Ele diz que nesse lugar chamado Hades, provavelmente haviam 2 compartimentos, ok? Haviam 2 compartimentos.
E nesse compartimento, havia um compartimento onde a pessoa que morria sem Deus, ou seja, uma pessoa que era ímpia, morria sem Deus, ela estaria atormentada neste compartimento. E já no outro compartimento, que provavelmente seria o compartimento chamado paraíso, certo? Ficaria o lugar daquelas pessoas que morriam, mas que eram pessoas boas, ou então pessoas que dedicaram a sua vida a Deus ou que acreditam em Deus, ok? Então há uma separação, ou pelo menos havia uma separação, a gente vai também estar falando sobre isso. Havia uma separação como se fossem dois compartimentos, ok? O lugar era o mesmo, chamado Hades, mas havia dois compartimentos. Um era um lugar de sofrimento e o outro era um lugar de paraíso, ok? Então, vamos lá. Jesus relatando aqui sobre este fato entre essas duas pessoas que morreram, ele já nos mostra uma outra dimensão, ok? Ele nos mostra uma outra dimensão. Então aqui eu já respondo a primeira pergunta que muitas pessoas fazem. Será que existe vida após a morte? A resposta para essa pergunta é sim, existe vida após a morte, ok? Quero mandar aqui uma boa noite para a Luci Lima, para a Lelinha, para o Valber, né? Pessoas que estão entrando na nossa live, Deus abençoe. Gente, por favor, compartilhe essa live. Olha, se você souber o quanto de pessoas têm dúvidas em relação a isso, em relação a esse tema, né? Inclusive, se você tiver dúvida em relação a esse tema, você pode comentar, tá certo? E se você também tem algum ponto de vista em relação a esse tema, você pode também estar comentando, que a gente vai estar também aqui trazendo nessa live, ok? Então, voltando aqui para o texto. Os dois se encontravam no Hades. Só que, neste lugar, havia um grande abismo, ou seja, nem aquele que estava atormentado, que era o rico, poderia passar para onde estava Lázaro, que era um lugar de paraíso, e nem aquele que estava no paraíso, que era Lázaro, poderia ir para o lugar onde o rico se encontrava em tormento. Agora, olhe como é interessante, porque o rico, ele consegue enxergar a Lázaro, ok? Ele consegue enxergar a Abraão, ele consegue enxergar o paraíso, mas a Bíblia não fala e não há o relato em que aquele que estava no paraíso, ok? Que era Lázaro, poderia enxergar ao rico que estava no Hades, ok? Que estava naquele lugar de tormento. Mas olha como é interessante. Primeiro, eles dois estavam conscientes, né? O rico, ele pede para que Abraão, né, falasse com Lázaro para molhar a ponta do seu dedo em uma água, para você ver o quanto aquele homem estava sendo atormentado, certo? As pessoas às vezes até brincam, né? Até dizem que o inferno não existe, né? Que depois que a pessoa morre aqui já acabou, não. Mas olha como, primeiramente, como o tormento, certo? Como o tormento era muito grande, né? Porque o rico, ele pede o seguinte, ele pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Ele poderia muito bem pedir algo bem maior, né? Jogue aqui para mim muita água. Não. Ele pediu apenas que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo para refrescar a sua língua. Então a gente já tem uma consciência de que esse lugar onde o rico estava, um lugar de tormento, era um lugar muito quente, né? Eram chamas ardentes que estavam ardendo a sua alma, certo? Então era um lugar de tormento, ok? Agora, em contrapartida, Lázaro estava em um paraíso, onde inclusive, olha como é interessante, onde inclusive havia água, porque o rico, quando enxerga Lázaro, ele pede para que ele molhe a sua ponta do seu dedo e refresque a sua língua. Então, já existe
essas duas diferenças entre aquele que morre com Deus e aquele que morre sem Deus. Entre aquele homem que é bom e aquele homem que é mau, ok? Todos aqueles que morrerem sem Deus, né? Morrerem sem Cristo, eles estarão nesse lugar de tormento chamado Hades, que Jesus descreve aqui claramente que é um lugar de tormento, ok? Ele estava no tormento tão grande que ele pediu apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo. Poderia mandar aí bastante, não, só a ponta do dedo para refrescar a língua. Então imagine aí o quanto este homem estava sofrendo, certo? Então, eu quero aqui já responder a primeira pergunta. Existe vida após a morte? Sim. Jesus nos fala neste capítulo aqui claramente que existe vida após a morte. Agora, a outra pergunta é, eu quero aqui mandar também uma boa noite para a Valquíria, Deus te abençoe. A outra pergunta é, os mortos, eles estão conscientes ou eles estão inconscientes, né? Deixa eu ler aqui o que muitas pessoas afirmam, que não há consciência após a morte. Tem muita gente que pensa que quando uma pessoa morre, ela fica dormindo, esperando o dia do juízo, né? Que não tem consciência, que está dormindo, né? Que não há consciência. Aí as pessoas utilizam esse texto aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Olha só o que é que diz aqui Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Deixa eu ler também aqui ainda em Eclesiastes capítulo 9, diz assim, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha só como é interessante. Aqui, o autor, que nós sabemos que foi Salomão, ele diz que na sepultura, quando a pessoa morre, não há conhecimento, né? Não, a pessoa não pode fazer nada, somente há o esquecimento, ok? Ele diz que na sepultura, para onde tu vai, não tem projeto, não tem obra, certo? Não tem conhecimento, não tem sabedoria, certo? E a memória da pessoa fica entregue ao esquecimento, ou seja, ela não está consciente, né? Ela não está consciente. Porém, nós não devemos utilizar esse texto, vamos dizer até que um texto isolado, para criar uma doutrina, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é quem escreveu esse texto. E quem escreveu esse texto foi Salomão, né? O sábio Salomão. Mas como diz no início do livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, que todas as coisas que ele está observando debaixo do sol, ou seja, no ponto de vista humano. Então, este parecer de Salomão está sendo relacionado a um ponto de vista humano, ou seja, ele está vendo aquilo que está no horizontal, ele não está vendo aquilo que está sendo revelado por Deus, não. Ele está olhando para aquela pessoa que morre, para aquela pessoa que desceu à sepultura, e lá, aqui nessa sepultura, ele está dizendo, olha, ali não tem conhecimento, ali a pessoa apenas está dormindo, ali a pessoa não tem obras, ali a pessoa não pode fazer nada, ali a pessoa está morta, né? A pessoa não tem como fazer nada, certo? Então, de antemão, a gente tem que entender que Salomão está vendo a morte pelo ponto de vista humano. E Jesus aqui já está trazendo na parábola do rico e do Lázaro, está trazendo o seu ponto de vista de uma forma reveladora, certo? Está nos trazendo a revelação de uma vida após a morte. Então, se a gente for estudar esse texto aqui da parábola do rico e do Lázaro, a gente vai perceber que existe sim uma consciência. Aí você pode dizer assim, presbítero Fabiano,
Existe algum outro texto que possa nos trazer como respaldo em relação a isso? Sim, a gente vai já estar trazendo esse texto para você, mas eu quero perguntar para você, você concorda que existe a consciência? Eu estava conversando alguns dias atrás com uma pessoa, não me lembro com quem era, mas essa pessoa acreditava, né, e dizia que quando a gente morre, a gente ficava dormindo, né? Você também acredita assim ou pensava desta forma? Porque alguns textos que a gente vai ler aqui, inclusive o texto que a gente já leu, fala justamente sobre isso, que aqueles que morreram não estão dormindo. Quando a Bíblia fala em questão de dormir, principalmente com os santos, com a igreja, com aqueles que morreram em Cristo Jesus, está falando de descanso, né? Mas não está falando de inconsciência, ok? Não está falando de forma alguma de inconsciência. O nosso querido Joseano, Deus te abençoe, né? Também já está assistindo aí, tá certo? A nossa live. Quem tiver pergunta, por favor, pergunte, que eu vou responder agora a pergunta da nossa querida Fátima. A Fátima, ela pergunta o seguinte: olha, Fabiano, aquelas pessoas que morrem, elas podem retornar à Terra, né? Aquelas pessoas que já partiram, podem retornar à Terra? Minha querida irmã, a resposta para a sua pergunta é simplesmente não, ok? As pessoas não podem retornar à Terra. Eu vou aqui trazer o versículo que diz o seguinte, olha, Hebreus capítulo 9, versículo 27. O que é que a Bíblia diz? Que aos homens está ordenado morrer uma só vez, ok? E depois disso segue-se o juízo. Então, aquelas pessoas que morreram não podem retornar à terra, certo? De forma alguma. Aí você pode estar perguntando assim, né? Mas existem vários testemunhos de pessoas que já disseram que viram o seu ente querido que morreu, né? Que algumas pessoas já apareceram para ela, pessoas que já haviam morrido há alguns anos e de repente apareceu e era aquela pessoa mesmo, certo? Então, qual é a resposta para isso, né? A primeira coisa que nós devemos nos embasear é nessa questão da Bíblia Sagrada, que ao homem só pode morrer uma vez e segue-se ao juízo, e ele não pode de forma alguma retornar à terra. Aqui nessa parábola que nós lemos do rico e do Lázaro, o rico ele pede para que alguém dentre os mortos volte para a terra para avisar os seus irmãos que havia aquele lugar de tormento. Mas olha só a palavra que Abraão disse ao rico, disse assim, não. Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Olha só como é tremendo isso, ok? Olha só como isso é forte, né? Então não tem como alguém morrer e retornar, Fátima, para a terra. Por quê? Porque está ordenado ao homem morrer uma só vez e com isso seguisse o juízo, tá bom? Então, esta é uma pergunta que já foi esclarecida. Se alguém tiver alguma outra pergunta, ok? Pode fazer que a gente vai estar esclarecendo, beleza? Em relação à consciência, né? Aqui a gente percebe que tanto o rico estava completamente consciente, ele estava vendo, né? Ele estava vendo Abraão, ele estava vendo o Lázaro que estava lá no seio de Abraão, que estava lá provavelmente andando, caminhando, né? Inclusive ele pediu para que o Lázaro molhasse a ponta do seu dedo, então provavelmente Lázaro estava caminhando, certo? Estava passeando entre águas, o rico estava vendo, contemplando o paraíso, porém a Bíblia não fala que o Lázaro estava contemplando o rico, né? Não, de forma alguma, ok? Então,
aqui a gente percebe que havia uma consciência. Mas deixa eu ler aqui um texto para vocês, em Apocalipse, que diz o seguinte. Olha só como esse texto também é tremendo, porque traz um esclarecimento em relação à consciência daqueles que morreram, né? Ao contrário de que muitos pensam, as pessoas não estão inconscientes e não estão dormindo. Não estão dormindo, beleza? Olha só o que é que esse texto aqui diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 11, para a nossa meditação. Patrícia Moura, Deus te abençoe. Uma boa noite para você, minha querida. Diz assim, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha só, aqui está falando sobre a grande tribulação, né? Aqui foi o período da grande tribulação. Então aqui quando o anjo abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar, né, em algum lugar no céu, as almas dos que foram mortos por amor de Deus e por amor do testemunho que deram. E olha só no versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só como é tremendo isso aqui, irmãos. Essas pessoas aqui, né, foram pessoas que vieram da grande tribulação. Inclusive a gente, na nossa página, tivemos um estudo muito bom sobre a grande tribulação, sobre os finais dos tempos, né? Se você entrar na nossa página Fabiano Monteiro Ferreira, você vai ver lá que existe também uma live que nós compartilhamos que fala sobre o fim dos tempos, uma live muito boa, né? Trouxemos também esclarecimento sobre a vinda de Jesus, né? Sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, falamos também algumas coisas sobre o anticristo, sobre a marca da besta, ok? Então entra na nossa página e vê essa live que também é muito interessante. Peço a você que compartilhe também esta live, tá bom? Então voltando aqui para o texto. Essas pessoas aqui que João viu quando foi aberto o quinto selo, foram pessoas que foram degoladas, pessoas que foram mortas, pessoas que não aceitaram a marca da besta e que se encontravam aqui debaixo do altar, certo? Mas, olha só, primeiro, a Bíblia diz que eles estavam clamando com grande voz, certo? Dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o sangue dos que habitam sobre a terra. Primeiro, eles estavam clamando com grande voz, então eles estavam conscientes. Segundo, eles sabiam que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, porque eles diziam assim, ó, porque o Senhor não vinga o nosso sangue, né? Porque o Senhor não vinga aqueles que estão matando os nossos irmãos, aqueles que estão... Ou seja, eles aqui estavam lembrando do que eles sofreram na terra e estavam pedindo justiça a Deus, certo? Então, a gente pode entender uma coisa muito interessante nesse texto, porque tem gente que diz assim, não, quando a gente for para o céu, né, a gente vai chegar no céu, a gente não vai lembrar de nada da terra, né? Parece que nós iremos chegar no céu como uma pessoa alienada, né? A gente vai ter o que? Aquela doença mal de Parkinson, né? Que a gente vai esquecer tudo, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Não, meu irmão. Não pense que é assim, não. Pelo contrário, nós teremos a consciência de quem nós somos e de onde nós viemos e por que nós estamos ali naquele lugar, certo? Olha só a parábola aqui do rico e do Lázaro. O rico lembrou que tinha alguns irmãos na terra. E aí ele pede, pai Abraão,
pede para que alguém vá lá e fale para os meus irmãos desse lugar de tormento, para que eles também não possam ser atormentados, para que eles também não possam vir para cá. Entendeu? Olha só como é interessante. Tanto aqueles que estavam no céu, que morreram por amor à palavra de Deus, né? Que foram degolados pela palavra de Deus, que morreram com fome por causa da palavra de Deus, porque não aceitaram a marca da besta. Tanto estes estavam tendo a consciência de quem eles eram, de onde eles vieram e o que fizeram com ele na terra, como o rico aqui também tinha a consciência de quem ele era, de quem eram seus irmãos e por que estavam ali, e por que estavam ali naquele lugar de tormento. Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, quero mandar aqui a paz do Senhor para uma boa noite para o André, para Joseano, para Rose Alexandre, né? Para muitas pessoas que estão entrando aqui, para a Valquíria, para todos vocês. Peço que compartilhe essa live, tá bom? Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, existe uma consciência. Agora, claro, né? É evidente, o céu vai ser tão magnífico, né? O céu vai ser tão tremendo, que quando nós chegarmos no céu, a gente vai realmente saber quem somos, né? Nós iremos chegar lá dizendo, olha, eu venci o pecado, né? Eu consegui vencer o mal, eu venci Satanás, eu venci os prazeres do mundo, eu venci todas as tentações e eu estou aqui porque eu sou um vencedor, eu criei, né? Eu acreditei na morte e no sacrifício de Jesus. A gente vai chegar no céu com esta consciência. A gente não vai esquecer o que nós sofremos ou o que padecemos na terra. Porém, a Bíblia nos diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, haverá um conforto. E o céu vai ser tão magnífico, tão esplêndido, tão lindo, tão tremendo, que quando nós chegarmos lá, a gente vai esquecer, a gente vai nem querer lembrar daquilo que a gente viveu na terra, certo? Então, a dimensão do céu é tão gloriosa que a gente não vai nem querer lembrar da terra. Agora, a gente não vai chegar no céu alienado, certo? A gente não vai chegar no céu como uma pessoa que sofreu de mal de partos, né? Uma pessoa que está tendo aí uma perda de memória. Não, mal de partos não, meu Deus do céu. Como é o nome daquela doença, meu irmão? Alguém me ajude aí, por favor. Aquela doença que a pessoa perde a memória, né? Tá certo? Então, a gente vai chegar com uma consciência de quem nós somos. Agora imagine você, olha, você mora numa casa, né? Que você com certeza mora numa casa bonita. Mas agora imagine você chegando dentro de um paraíso, certo? Em um lugar muito mais esplêndido, certo? Alzheimer, meus irmãos, Alzheimer, né? Eu me lembrei aqui agora a palavra, mal de parto, sabe, meu Deus? Mal de parto é aquele negócio que a pessoa fica tremendo, né? Alzheimer, aquela doença que a pessoa perde a memória. Então, assim, imagine você chegando em um lugar glorioso, você não vai nem lembrar daquilo que você vive, da sua terra, da sua casa, não, porque aquilo que as pessoas irão viver é muito bem maior, mais esplêndido do que a terra. Então, a gente vai ter a consciência, vamos saber quem nós somos, tá certo? Vamos saber que nós vencemos todas as coisas na terra, portanto, a gente vai ter uma consciência, ok? A gente vai ter uma consciência. E o interessante é que até o autor do livro aqui de Palestras em Teologia Sistemática, Thyssen, ele fala sobre a questão deste lugar chamado Hades, né? Antigamente, antes da ressurreição de Cristo, todas as pessoas que morriam iam para este lugar. Porém, nos dá a entender que haviam dois compartimentos. Um lugar de sofrimento para aqueles que morrem sem Deus, para aquelas pessoas que morrem
sem acreditar em Deus, para os maus, para os ímpios, e havia o outro compartimento que era o lugar onde as pessoas que ficavam, que nós chamamos de paraíso, ok? As pessoas que morriam em Cristo, as pessoas que eram boas. Porém, Thyssen, em seu livro, ele fala algo muito interessante. Ele diz que logo após a ressurreição de Cristo, houve uma mudança e provavelmente, né, na ressurreição de Cristo, aqueles que estavam presos no Hades, né, embora nós pudéssemos considerar como paraíso, ele foi levado cativo com Cristo para um outro lugar. E aí é onde nós chamamos de terceiro céu, né? E Paulo aqui, em sua carta em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ele diz que houve um homem que foi arrebatado, falando de si mesmo, até o terceiro céu, certo? E que este homem, que era ele, foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, o paraíso agora não está mais no Hades, certo? O paraíso agora se encontra onde? No terceiro céu. Então todas aquelas pessoas que morrem com Cristo irão para o paraíso. Lá o ladrão da cruz, quando estava morrendo, que acreditou em Cristo, Jesus disse para ele: olha, hoje mesmo eu te digo que tu estarás comigo no paraíso. Então todos aqueles que acreditam em Cristo, que se arrependeram de seus pecados, irão para o paraíso. E todos aqueles que não acreditam em Cristo ou que não se arrependeram de seus pecados irão para o Hades, onde há um lugar de tormento, onde lá também há uma consciência. Inclusive este lugar é um lugar que com certeza é um lugar de chamas ardentes, porque aqui o rico, quando estava sendo atormentado por essas chamas, ele pede para que Lázaro molhe apenas o dedo para refrescar a língua. Então era algo realmente grande, um tormento tremendo. Não queira você ir para lá, não queira eu ir para lá, porque realmente são chamas ardentes, ok? O próprio Jesus falou sobre este lugar, dizendo que lá é um lugar de choro e ranger de dentes, certo? Então, eu quero aqui que vocês que estão nos assistindo façam um comentário, ok? Se há alguma dúvida, né? Se tem alguma pergunta, por favor, interage. Não deixa eu estar falando sozinho aqui não, porque a gente já esclareceu aqui muitas coisas, mas de repente você pode estar aí com alguma dúvida em relação a essa questão. Será que realmente existe vida após a morte? Será que realmente os mortos estão conscientes, né? Para onde vai aqueles que acreditam, para onde vai aqueles que não acreditam em Deus, ok? Então, faça o seu comentário, por favor, ou faça a sua pergunta que a gente vai estar aqui esclarecendo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá? Vamos perguntar qual a sua dúvida, né? Qual a sua dúvida? Vamos aqui, antes de você, enquanto você vai perguntando, enquanto você vai interagindo comigo, por favor, interaja. Não deixa eu ficar sozinho aqui na live, não. Mas enquanto você vai interagindo, deixa eu te dizer algo também que é muito interessante, certo? Em relação à morte, ok? Olha, nós sabemos que o ser humano, ele é tríplice, ok? Todos nós somos tríplices. Como assim, presbítero Fabiano? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Ou seja, nós temos o nosso corpo, certo? Que é esta matéria que foi criada do pó da terra, lá em Gênesis, capítulo 1, ok? A gente tem esta matéria, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso espírito. Quando
Deus, ele sopra nas narinas do homem, que é o fôlego de vida. Então, há uma junção entre a alma e o espírito que habita neste corpo, certo? O que é que acontece? Quando nós morremos, né, a Bíblia diz que quando a gente morre, do pó tu veio, do pó tu voltarás. Quando nós morremos, o nosso corpo, que foi feito do pó, a nossa matéria, ela vai para a terra, certo? Ela vai para a terra, para o pó da terra. Não é à toa que os cientistas hoje já concordam que a nossa matéria é a mesma matéria da terra, ok? É a mesma matéria da terra. Então, quando a gente morre, o nosso corpo ele vai para o pó da terra, né? A pessoa começa a entrar naquele estado de decomposição, ok? E de repente fica só os ossos e os ossos começam a se decompor e de repente vira pó, né? Por isso que há aquele ditado que diz: do pó você veio, do pó você tornará, ok? Enquanto que o nosso espírito, que é o fôlego de vida, certo? Foi nos dado por Deus, soprando em nossas narinas, este fôlego de vida retorna para Ele, ok? Retorna para Ele. E aí? E a nossa alma, ela vai agora encontrar um destino, certo? Inclusive, entenda uma coisa, nós não somos o que você está vendo. Ah, você está vendo eu aqui, não. Eu não sou isso. Isso aqui é apenas uma matéria do que eu sou, certo? Não sei se vocês estão entendendo. Isso aqui é uma matéria daquilo que eu sou. Eu apenas uso esta matéria para me comunicar, certo? Para pegar, para tocar, para me alimentar. Mas nós não somos isso aqui. Nós não somos esta matéria. Nós somos a alma, certo? Nós somos o espírito e a alma. Eu não sei se vocês estão me entendendo aqui, mas eu vou aqui dar aqui um exemplo bem claro como nós não somos isso aqui. Quer ver, ó? Pense agora numa pessoa que morreu, certo? Pense agora numa pessoa que morreu. Alguma pessoa conhecida sua que morreu. Pense nela agora. Pense nela. Isso aqui não é magia não, viu? Pensou numa pessoa agora que morreu? Pensou? Pronto. Pense nessa pessoa, certo? Agora, imagine onde essa pessoa está. Agora, na sua consciência, imagine onde essa pessoa está. Você acha que ela está no céu? Você acha que ela está no inferno? Você acha que ela está em algum outro lugar? Aonde você pensa que essa pessoa está? Comenta aí. Comenta aí. Vamos lá, vamos interagir. Comenta aí. Aonde você acha que essa pessoa que morreu está? Vamos lá? Vamos comentar, pessoal? Será que não tem ninguém me assistindo, não? Vamos lá, vamos lá? Você que pensou nessa pessoa, essa pessoa que morreu, aonde você imagina que essa pessoa está? Me diz aí. Me responde, por favor. Vamos lá? Cadê vocês interagindo, pessoal? Ah, tem pessoas aqui perguntando em outro lugar aqui. Olha só como é interessante. Era isso mesmo que eu queria perguntar, se viramos alma, né? A Fátima. E no caso, ela está perguntando, viramos alma ou espírito? Era exatamente isso que ela ia perguntar. Ok, já respondi essa pergunta. Certo? Já foi respondido. Bora, mais alguém? Vamos lá. Já que vocês, não sei se aconteceu alguma coisa aqui, pessoal, se travou, porque eu não estou vendo ninguém comentando. Vamos lá. Você pensou numa pessoa que morreu e você pensou aonde essa pessoa está? Vamos lá. Aonde você acha que essa pessoa está? Vamos lá, pessoal. Não tem ninguém comentando, não acredito. Pois bem, já que ninguém está comentando, eu acho
Ah, tem pessoas falando aqui, eu não sei por que é que não está saindo aqui, né? Mas vamos lá, a Luísa Nunes, boa noite para você, diz assim: só os católicos acreditam que existe purgatório e inferno. Realmente os católicos acreditam que existe um meio termo, né? Que existe o chamado purgatório, que é um lugar onde as pessoas pagam as suas penitências e ainda podem ser salvas. Mas isto não é bíblico, ok? Não é bíblico, não existe nenhum respaldo bíblico para esta afirmação em relação a isso aí, tá certo? Vamos ver aqui. Vamos lá. Quando a gente pensa em alguma pessoa que morre, né, a gente tem essa consciência de que essa pessoa está em algum lugar, né? Ou no céu, né? Ou em qualquer outro lugar. A gente tem essa consciência de que essa pessoa está em algum lugar. Mas olha como é interessante. Talvez você que pensou em uma pessoa que morreu, você não disse ou não pensou que essa pessoa estaria lá no cemitério, dentro de um caixão, né? Eu acredito aqui que ninguém, ou quase ninguém, pensou em uma pessoa que morreu e disse, não, essa pessoa está lá dentro de um caixão, né? E isso é o quê? Isso é exatamente a nossa consciência de que nós sabemos que nós não somos o corpo, mas que nós somos a alma que ocupa este corpo, certo? Então, olha como é interessante, você pensa numa pessoa que morre, mas você tem a certeza que essa pessoa está em algum lugar, mas nunca vai pensar que essa pessoa está lá no cemitério, no caixão. Por quê? Porque a pessoa não é o corpo, mas a pessoa é a alma. Então, quando alguém morre, o corpo ele vai para o pó da terra, o espírito volta como um sopro de Deus para Deus, isso é bíblico, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, e a alma, ela vai para um lugar de reserva, um lugar de espera, um lugar onde ela vai esperar ser o juízo de Deus, ou então a salvação de Deus. Eu não falei sobre isso, mas deixa eu dizer aqui. Quando a pessoa morre, com Deus, ela vai para o paraíso. Quando a pessoa morre sem Deus, ela vai para o Hades, para o lugar onde o rico se encontrava em tormento, um lugar onde Jesus falou que havia ranger de dentes e choro, certo? Um lugar onde seria atormentado. Mas ambos os lugares são salas de espera. Tanto aquele que morreu sem Deus está esperando já em tormento, como aquele que morreu com Deus também está no lugar de espera, que é o paraíso, mas está em paz, ok? O que é que aquele que está no Hades, no inferno, está esperando? Está esperando o dia do juízo, ok? O dia do juízo final. Mas você pode estar se perguntando, né? Se ele está já atormentado, o que é que ele está esperando ainda ser julgado? Claro, você acha que Jesus não vai julgar todos os seres humanos? Sim, haverá um juízo final, onde ele vai julgar as obras, onde ele vai julgar os atos e onde ele vai julgar cada pessoa, ok? É como se fosse aqui na Terra, a pessoa comete um crime, ela não vai diretamente para o presídio, ela vai para a delegacia. Quando ela vai para a delegacia, ela fica esperando o dia do juízo, né? O dia em que ela vai para o Tribunal de Justiça ser julgada. E lá o juiz, juntamente com os promotores, vão acusar, vão mostrar que aquela pessoa é culpada. Então, da mesma forma acontecerá no grande juízo de Deus. A pessoa está no Hades, né? Porque
não aceitou a Jesus, porque não viveu a palavra de Deus, porque não se arrependeu de seus pecados, porque não acreditou em Cristo e já está sendo atormentada. Para ela não tem mais salvação, não tem mais salvação, mas ela vai comparecer diante do juízo de Deus, certo? Ela vai comparecer diante do juízo de Deus, para ela depois ser julgada por Deus e depois ser lançada no lago de fogo e de enxofre, que não é o inferno. Porque tem muita gente que pensa que o Hades, o inferno, é a segunda morte. Não. É apenas um lugar de espera, onde essa pessoa vai esperar ser julgada, certo? E depois vai ser lançada no lago de fogo. Aí sim, o lago de fogo será uma eternidade sem Deus e ela será atormentada por toda a eternidade, ok? Tem muita gente que diz assim, mas Deus é tão bom, né? Deus é amor, como é que Deus vai lançar uma pessoa no inferno? Como é que Deus vai lançar uma pessoa no lago de fogo para ser atormentada a eternidade toda? Você acha que Deus é bom? Sim, mas Deus é justo. E Deus tem os seus juízos. Olha, quando Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos não tiveram dó, certo? Por quê? Porque eles conhecem a justiça de Deus. Eles poderiam muito bem ter contestado, mas como Abraão contestou, mas Senhor, nós iremos matar todas essas pessoas? Não, eles não contestaram. Por quê? Porque eles sabem que o juízo de Deus é justo, ok? A nossa querida Luísa Nunes diz assim, a Bíblia diz que caímos em um sono profundo até a vinda de Jesus. Quando a Bíblia fala em relação ao sono profundo, Luísa, ela não está falando da nossa alma, porque a alma não dorme, viu? A alma não dorme. Eu não sei se você entrou agora na live, mas a gente falou sobre isso, de que aqueles que morreram estão conscientes, estão sabendo de quem eles são, ok? Onde a gente se baseou isso? Na parábola do rico e do Lázaro e também em Apocalipse, quando aquelas almas que foram encontradas debaixo do altar de Deus, elas começaram a clamar, ou seja, elas clamaram, elas dizendo, ainda lembrando do que passaram lá na terra, ok? Elas clamaram dizendo, até quando, Senhor, tu nos julgarás a terra por ser iníqua, até quando tu não vingarás o nosso sangue? Se você quiser, você está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e versículo 11. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Luísa, a pessoa que morre não está em um sono profundo de forma alguma. Pelo contrário, ela está consciente e está esperando o arrebatamento. Agora eu quero entrar aqui, ó. Olha só, enquanto que aquele que morre sem Deus, né? Aquele que morre sem Deus está esperando ser julgado no grande dia do juízo de Deus, certo? Ser julgado no trono branco, diante do trono branco. Aqueles que morreram em Cristo, eles estão esperando o arrebatamento. É isso mesmo. E eu vou explicar para vocês como isso se dá, ok? Enquanto isso, vão compartilhando a live. Compartilhando aí, povo de Deus, povo abençoado. Esse tema ele é bastante polêmico. Mas você entendeu, Luiz, o que nós falamos? Vamos lá. Então, assim, ó, para vocês entenderem, quem morre sem Cristo, quem morre sem Deus, vai para o Hades, um lugar de tormento, consciência, vai estar consciente, ok? Quem morre com Cristo vai para o paraíso, um lugar de paz, porém não está dormindo em um sono profundo, não está inconsciente,
mas está esperando o arrebatamento, ok? O que é que acontece? Aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso. Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ok? Então isso dá a entender que o ladrão da cruz iria reconhecer Jesus no paraíso, certo? Então aqueles que morrem em Cristo estão esperando o arrebatamento. Jesus falou lá em João capítulo 10 que havia outras ovelhas que não eram de aprisco, mas que chegaria um tempo em que iria se unir um só rebanho, ou seja, ele estava falando do arrebatamento. E o apóstolo Paulo fala que em relação ao arrebatamento, também nós falamos isso no nosso vídeo, nosso vídeo anterior que está na nossa página, Fabiano Monteiro Ferreira. Para você que não curtiu a página ainda, curte a página, compartilha. Lá vai ter também uma live sobre os fins dos tempos, falamos sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, tá bom? Então, aquelas pessoas que morreram em Cristo estão no paraíso esperando o arrebatamento. Aí Paulo diz o seguinte, que no dia do arrebatamento vai acontecer o quê? Os mortos vão ressuscitar primeiro e os que ficarem vivos serão transformados e estarão para sempre com o Senhor, ok? E nós nos iremos e nos encontrar nas nuvens com o Senhor. Então entenda isso. Quem são esses mortos que serão ressuscitados? Serão justamente aqueles que desde Adão até ao último homem que morreu em Cristo Jesus, que acreditou em Deus, que viveu em Deus, certo? Então, são estes mortos que estão esperando o arrebatamento. Tem muita gente que diz assim, Maria está no céu, né? Tem os católicos dizem que Maria está no céu, tem muita gente que pensa que Maria está no céu, ou que outra pessoa, que os apóstolos estão no céu. Irmão, ninguém está no céu. Agora peguei forte, né? Mas eu vou explicar para você, olha. Ninguém está no céu. Jesus disse o seguinte, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem, ok? Em João capítulo 3, se eu não me engano, fala sobre isso, que Jesus disse que ninguém havia subido ao céu, certo? Então, aonde aqueles que morreram em Cristo estão? No paraíso. E onde é o paraíso? No terceiro céu. Paulo fala sobre isso aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Não, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 até o versículo 4. Ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. E que esse terceiro céu era o paraíso. Então entenda, todas aquelas pessoas que estão no paraíso estão esperando Jesus vir buscar a igreja para que os seus corpos sejam ressuscitados. Está dando para entender? Então, as suas almas estão no paraíso esperando a ressurreição, certo? Então, entenda isso. Quem está esperando no paraíso são aquelas pessoas que acreditam em Deus. São aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E a gente percebe, Luísa, que realmente há uma consciência, porque tanto aqui na parábola do rico e do Lázaro, o rico, ele estava consciente, ele enxergou a Lázaro no céu de Abraão, e ele pediu para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do seu dedo para refrescar a sua língua. Ou seja, o rico sabia que Lázaro estava andando, o rico sabia que Lázaro estava consciente, o rico sabia que Lázaro estava em um lugar
onde havia água e o próprio Abraão conseguiu se comunicar como um responsável, né, pelo lugar, né? Provavelmente talvez não seja nem Abraão, provavelmente seja um anjo, certo? Mas Jesus colocou como se fosse Abraão, mas eu acredito que não era Abraão, eu acredito que era alguém responsável pelo paraíso, como uma espécie de guardião, digamos como um querubim, não sei, mas alguém que estava no paraíso, mas que estava guardando o paraíso, ok? Mas interessante que Lázaro não enxerga o rico no inferno, mas o rico enxerga Lázaro no paraíso, ok? Raquel, Deus te abençoe. Andréia, quanto tempo, Andréia, né? A nossa querida Luísa diz assim, obrigado pelas suas respostas, entrei agora, ok? Então, se você tem alguma dúvida em relação a essa questão de vida após a morte, você pode também fazer aí o seu comentário, ok? Ou fazer aí a sua pergunta, tá certo? É muito interessante isso, né? Então, no arrebatamento, para a gente concluir essa questão, aqueles que morreram de Adão até o último homem no dia do arrebatamento, eles estão no paraíso esperando a ressurreição dos mortos. Paulo falou, no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, ok? Então, essa questão de que não há vida após a morte é um engano. Lembre-se, nós somos a alma. Apenas este corpo aqui é aquilo que nós habitamos para viver na terra, mas nós somos a alma. A alma não morre, meu querido. A alma é eterna. Por isso que existe a vida eterna em Cristo Jesus e existe a morte eterna, tá bom? Então a gente vai, se alguém tem algum comentário, alguma questão, por favor, fale agora, tá certo? Não sei se você está assistindo através de alguém que compartilhou ou se você está assistindo através da nossa página. Se você não está assistindo através da nossa página, entre aí na nossa página, tá bom? A nossa página é Fabiano Monteiro Ferreira. A gente sempre vai estar trazendo aqui alguns esclarecimentos em relação também, trazendo palavra de Deus para a sua vida. A gente falou aqui sobre os fins dos tempos, se você tem a oportunidade, tá certo? Falamos aqui também sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre esses dias em que estamos vivendo. E com certeza, tudo isso que nós estamos falando está sendo bastante válido. Muitas pessoas estão aprendendo, certo? Estão aprendendo e a gente está tirando as dúvidas que vocês têm. Então, se você tem alguma dúvida agora, eu quero abrir esta oportunidade para você estar perguntando ou para você estar comentando, beleza? Antes da gente finalizar esta live, ok? É bênção. Vão aí compartilhando, vão aí também curtindo a nossa página, Fabiano Monteiro Ferreira, tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém em outro lugar está fazendo alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se alguém em outro lugar está fazendo alguma pergunta. Obrigado por você estar assistindo. Se você está assistindo também, comenta aí. Fabiano, estou assistindo, manda um alô para mim aí, porque não dá para saber quem está assistindo e quem não está, tá certo? Então vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Patrícia Moura, boa noite para você. Olha, nosso querido Jonathan de Oliveira também aqui já entrou, né? Boa noite, meu querido Jonathan. Tem muita gente que entra, mas a gente não consegue visualizar sempre,
ok? Então é isso. Se na próxima live que a gente vai fazer, a gente vai estar aqui também trazendo outros temas. Espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Para você que entrou agora, você pode estar assistindo essa live do começo. A gente trouxe aqui um texto bíblico em Lucas capítulo 16, ok? Os textos, e você pode estar depois tirando a sua dúvida ou fazendo algum comentário, tá bom? Então quero agradecer a todos vocês que estiveram nesta live. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A Luísa, né, que entrou agora há pouco tempo. A Edilene, Deus te abençoe. O Paulo Gomes, Deus abençoe nosso querido Paulo Gomes. A Fátima, o nosso querido Jonathan, a Natália, né? Tivemos aí outras pessoas também. A Patrícia Moura, Deus abençoe Patrícia. Gerli também, a Fátima, a Rita de Cássia, todos vocês. Quero agradecer e amanhã, talvez amanhã a gente já estará postando outra live e que vocês possam estar acompanhando e compartilhando. Me ajuda aí, ajuda para que esse esclarecimento chegue para muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a essas coisas, tá bom? Então Deus abençoe, um bom domingo, uma boa noite para vocês.